Só peço que não retirem a máscara. Esse espaço aqui está fechado há 2 anos, em razão da Covid. Nós só fizemos essa abertura aqui também em homenagem ao Sheikh Ismail, que é um amigo de muito tempo. Então, espero que aproveitem. Para quem não conhece muito de sufismo, o sufismo é a mística do Islã, e hoje terão a oportunidade de saber um pouquinho do que é o sufismo, como é que ele se comporta, das músicas sufis. As músicas que serão entoadas aqui serão cantadas em turco, e também palavras em árabe. Então eu vou, antes de começar, eu vou ler cada uma delas, para que vocês conheçam o que cada música está dizendo, para depois começarmos o espetáculo propriamente dito, ok? Então a primeira música que nós vamos ter, é um modo musical que é Uşak İlahi. O nome da música é Bu Aklu Fikrillah. Eu vou ler o que a música quer dizer. Com a mente e o intelecto é impossível encontrar o Criador. A vida sem Deus é como uma dor dilacerante, sem remédio possível. Ó Allah, perdoa-nos, ó Allah. Vivo neste mundo material e possuo de tudo, mas estou muito infeliz pela ausência de Deus na minha vida. Ó Allah, perdoa-nos, ó Allah. Ó mestre Yunus. Yunus Emre é um mestre do sufismo tradicional clássico turco, uma pessoa muito importante da tradição sufi. Ó mestre Yunus, eles oram e declaram a sua morte. Pena que não sabem que tudo o que existe morre, mas o ser humano não morre, apenas muda de uma dimensão para outra. Ó Allah, perdoa-nos, ó Allah. A segunda também é um Uşak İlahi, Bilmen Nideim. Sou um viajante no caminho do amor, e nessa a viagem eu não uso a razão. Estou seguindo a felicidade que faz parte deste amor, e nem me preocupo com a existência de meu corpo e com nada mais nesta vida. No mundo material, vivo nas montanhas, e as minhas lágrimas me fazem ver a minha própria felicidade, e não existem palavras para expressá-la. Ó mestre Yunus, as suas palavras são uma expressão de amor. Sua essência queima com o fogo desse amor. O exercício desse amor retira todas as suas necessidades do mundo material. Essa luz divina ilumina plenamente o seu coração. A terceira música é um Beyat Ilahi, Mecnun Sordular. Perguntaram a Mecnun, o homem que enlouqueceu de amor: o que houve com a sua amada Leila? Respondeu Mecnun: Leila já partiu, e seu nome restou apenas em palavra. Mandei-a embora, porque encontrei com meu verdadeiro e amado Deus. Meu coração encontrou uma nova Leila, e o seu nome é Deus. Ó minha amada Leila, não preciso mais do seu amor, porque o meu coração está se deleitando com o amor do meu Criador. Ó mestre Yunus, esta é uma sabedoria que a mente não tem capacidade para entender. Viva a sua vida junto ao Criador. Agradeça os presentes que vêm dele. A ajuda dele é suficiente para você, que não precisa sair em busca de mais nada. A outra quarta música é o Neva Ilahi, Can Elerinden. A origem do meu país é no planeta dos espíritos. Por isso,
Este mundo material de nada vale para mim. Coloquei todos os meus desejos sob a soberania divina e, portanto, os desejos e prazeres do mundo material de nada valem para mim. Estou temporariamente neste mundo. Minha missão aqui é praticar a gentileza e estudar a sabedoria divina e viver a vida com o amor divino. O resto de nada vale para mim. Bebi do vinho do amor e emigrei para dentro do palácio do meu coração. Desisti de minha existência física neste mundo. Um nome, a honra e a fama de nada valem para mim. Ó mestre Haki, você é a pessoa mais rica do mundo. Sua riqueza consiste em viver a sua vida junto do Criador. Por isso, as riquezas deste mundo material de nada valem para mim. A quinta é o modo musical, Nerva também, Jan Ine. Meu espírito começa a cantar o nome de Deus e eu me apaixonei por ele. Todos os meus desejos se transformaram em rosas. Eu me encantei e estou apaixonado pela beleza divina. Meu coração entrou no mar do amor e a minha língua material se calou. Entreguei-me completamente na presença divina. Todos os meus órgãos recitam os nomes de Deus e minha presença física desapareceu, restando apenas a sua presença. Ó mestre Niazi, esqueça o preto ou o branco que de nada valem para você, porque eu tirei a minha presença do meio, tendo restado apenas a presença dele. O sexta música, modo musical, Hussein Ilahi Severin. Ó Senhor, o meu amor por ti ultrapassa a minha razão e está além do meu corpo físico. O meu caminho espiritual é mais importante para mim do que o meu próprio corpo. A lei sagrada, Shariah, é o caminho místico, Tariqat. São práticas para quem quiser seguir. Mais importante do que tais práticas é a vivência da realidade e sabedoria divina, Hakikat. Dizem que o profeta Salomão, alaihi wassalam, fala a língua dos pássaros, mas dentro dele existe um outro Salomão, ainda mais importante do que aquele Salomão físico. Não pergunte de mim para mim, que sou, porque eu também, na verdade, nem sei que eu sou. Ó mestre Yunus, as suas palavras não são apenas letras ou verbos, elas expressam o fogo do amor. Aqueles que seguem tais ensinamentos são os verdadeiros servos à porta do Senhor, e que para ele há muito mais importância do que os reis deste mundo. A sétima também é o Hussein Ilahi Tedberini. Confia nas precauções e cuidados do Criador, ao invés de confiar nos seus próprios cuidados. Verdadeiramente você não existe nem no seu ego. Tudo aquilo que forma o seu ego são apenas a sua imaginação e ilusão. Eu vi o mundo dos amantes do Criador, que são dominados pelo Criador e apaixonados por Ele. Preocupações e tristezas não existem para os verdadeiros amantes de Deus. Elas apenas existem no mundo das pessoas comuns. A oitava, Hussein Ilahi Derman Arardan. Procurei soluções espirituais para os meus problemas espirituais e descobri que as soluções espirituais se escondem dentro dos meus próprios problemas espirituais. Procurei uma prova da minha origem e descobri que a minha origem é Ele. Estava com muita saudade e queria ver o meu Criador. Procurei fora, mas descobri que Ele está dentro de mim o tempo todo. Ó seguidor do caminho espiritual, orar ou fazer caridade não são o suficiente para sermos um real ser humano.
Aquele que quer conhecer o Criador verdadeiramente só pode fazê-lo junto a um mestre sufi, pois é impossível praticar o sufismo sem um mestre espiritual. Ó mestre Niazi, as suas palavras são extremamente importantes e vitais para aqueles que desejam entender o sufismo na sua realidade. Tudo o que existe ao seu redor faz parte do Criador, e para enxergar isso, precisamos ativar o olho do coração. A nona música, modo musical e nome, Hijaz Ilahi, Da'alar Ileh. Ó Senhor, sei que as montanhas recitam o teu nome. Eu lhe suplico que me permita, junto a elas, recitar o teu nome também. As pedras recitam o teu nome. Eu lhe suplico que me permita, junto a elas, recitar o teu nome também. Jesus Cristo recita o teu nome. Eu lhe suplico que me permita, junto a ele, recitar o teu nome também. Moisés recita o teu nome no monte Sinai. Eu lhe suplico que me permita, junto a ele, recitar o teu nome também. Ó mestre Yunus, recita o teu nome com o coração. Ele recita o teu nome com aqueles que te amam. Ó mestre e profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, recita o teu nome com amor. Eu lhe suplico que me permita, junto a eles, recitar o teu nome também. Modo musical, Hijaz Ilahi, Ahmidje Bir Uyursun. Ó seguidor do caminho espiritual, você, ao invés de praticar a espiritualidade, está há muito tempo dormindo. Assim, você está perdendo a passagem da caravana do amor. Se você continuar assim, ficará para trás, esquecido nas montanhas. Os profetas e santos convidam você a continuar a sua prática e você insiste em dormir. Você está perdendo a caravana do amor. Ó mestre Yunus, por que você foi colocado nesta terra? O Criador diz que a sua missão nesta terra é recitar o nome dele dia e noite ininterruptamente. Na sua tentativa de prática, se você não entrar no caminho dos santos e dos profetas, você está perdendo a oportunidade de viajar junto com a caravana do amor. Finalmente, a última, modo musical de Azilahi, Buyurun Tut. Abrace o convite que te faz o Criador e venha para o Tawhid, que é a união em Allah. Para recitar o Tawhid, La ilaha illallah, não existe nada, apenas Allah, fortaleça a sua fé, a sua confiança em Deus com o Tawhid. Venha recitar o Tawhid. Qual é a razão para tanta resistência? Por que você está se enganando com este mundo material? Os santos rezam para que um dia você acorde e venha para o recital do Tawhid. Venha, entenda o mestre Hudai profunda e realmente, enlouqueça com o amor divino, beba o vinho do amor. É dessa forma que você verdadeiramente irá recitar o Tawhid e experimentar o seu significado. Bom concerto.
eyleyeyim dünyayı, bana Allah'ım gerek. Gerekmez masivayı, bana Allah'ım gerek. Ehli dünya dünyada, ehli ukba ukbada, her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek. Her biri bir sevdada, bana Allah'ım gerek. İşit Niyazi'nin sözün, bir nezlet medha gülür, hakdan ayan bir mesle yok, gözümdeler bir halimiz. Hay hay hakdan ayan bir mesle yok, gözümdeler bir halimiz. Dağlar ile taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde
quiser participar, por favor.
illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah, la ilahe illallah. Seyyidina Muhammedur Resulullah, hakkan ve yakinen ve sidqa. Muito obrigado para a paciência de vocês. Agora, eu gostaria mais 10, 15 minutos de paciência. Essa prática que a gente praticou, no mundo ocidental dizem que sufismo. Originalmente, no mundo islã, eles não chamam sufismo. Os caminhos espirituais dos derviches. Mas, como é tudo isso uma expressão do amor por Deus, no mundo tem bilhões e bilhões de pessoas que se expressam seu amor por Criador, seu jeito. Às vezes, cada cultura faz seu jeito, cada prática seu jeito, etc. Às vezes, tem tanta informação, a gente não sabe essa informação, aonde vem, como vem. Inclusive, tem muitas pessoas que dizem que é sufismo, até infelizmente dizem que o sufismo não faz parte do Islã. Mas é mais importante, eu gostaria de passar essa informação para vocês que decidem se realmente o sufismo faz parte do Islã ou não faz. Primeiro, o sufismo, ele uma prática, repetição em nome de Deus. O Deus tem vários nomes, mas é o nome mais importante que no mundo islâmico a gente chama Allah. Aqui na língua portuguesa vocês chamam Deus. Na língua inglesa a gente chama God. E aí, até no Persa, no Irã, eles chamam Huda. Tem vários nomes, mas esse é nome de essência de Deus. Aí ele tem centenas, milhões de nomes de atributos. Primeira pessoa que foi criado, foi colocado na Terra, na história das religiões, a gente acha que é Adão. Ele é a primeira pessoa que foi ensinado o nome dele. Quer dizer, a primeira Sufi já era Adão. Ele uma prática que fez durante todas essas práticas. Agora, sufismo que a gente pratica, por que a gente chama o sufismo? Por que em vez de chamar alguma outra palavra, por que pessoas chamam sufismo? Eu gostaria de compartilhar isso, aí vocês decidem realmente o sufismo faz parte do Islã ou não. Imagina, primeira, o profeta do Islã recebeu o Islã em Meca. Naquela época era impossível morar em Meca, porque a Arábia Saudita, naquela época não tinha Arábia Saudita, mas naquele país, região que a gente chama Hijaz, que era completamente
os práticos de pagãos. Nem tinha cristianismo lá. O prático era paganismo. Então, por isso que quando o profeta do Islã recebeu, ele não tinha condição de morar em Meca. Eles tinham que mudar sua vida. Pelo menos no Medina tinha cristãos, tinha judeus. Ele foi convidado a praticar a sua Islã em Medina. Naquela época, chegaram em Medina, construíram uma mesquita, porque eu não gostaria de pegar muito tempo, eu estou passando informação, é mais curto que possível. Chegaram em Medina, a primeira coisa que os muçulmanos junto com o profeta fizeram na época, assim que eles chegaram, construíram uma mesquita. Porque naquela época, mesquita, tipo, não é, a gente está falando mais que quase 1500 anos atrás, não tinha a tecnologia do hoje. A mesquita que vem pedras, as paredes de pele de carneiro, aquela época, o que tinha que fazer? E também não era uma mesquita grande. E talvez 2, o máximo 4 vezes maior dessa sala. E dentro dessa mesquita também construíram mínimo 30, 40 lugares, quartinhos pequenininhos, cada quarto 2 metros, 4 metros quadrados, para as pessoas viverem lá. Então, naquela época tinha cada cantos e várias práticas, pessoas que praticavam conhecimento, tudo. E tinha algumas pessoas bem no comércio, porque na época do profeta nunca passou mais que 89 pessoas total era. Mais tarde, mas no comércio talvez tinha 20, máximo 30 pessoas. Eles receberam essas práticas do ESMA, eles ficaram dia e noite praticando, morando lá na mesquita. Tinha um cantinho só para eles. Esse cantinho, na época, porque o amigo dos profetas chamava suas companheiros na língua árabe, sahaba, ashab. Então, tinha mais 10, 15 a 20, máximo 20 pessoas, amigos dos profetas dos praticando. A profeta arrumou um cantinho por eles, aí depois ele arrumou uma coisa para sentar hoje em dia chamada sofá. Na língua portuguesa está chamada sofá, porque vocês sabem que na língua portuguesa tem muitas línguas árabes, vieram tipo azeitona, etc., arroz, e algumas palavras de origem vêm do árabe para português, e sofá também. Então, eles arrumaram uma sofá, e eram os companheiros do sofá do profeta. Tinha um sofazinho, um cantinho, 24 horas, alguém oferecia pão, água, comida por eles comiam e ficavam lá, dormindo, quem quiser, um pouco, acordando 24 horas, recitando. Essas pessoas são sufis, essas pessoas que eram os companheiros do sofá. Esse cantinho até hoje existe, não quer dizer que tinha aquela época, acabou. Pessoalmente, eu tive lá mais que, nem sei quantas vezes eu fui lá. Pessoalmente, cada vez que eu estive lá, é uma época, um lugar hoje em dia, um lugar tipo alto, um degrau tipo mais ou menos 20, 25 metros de altura, em volta tem um corrimão
É um cantinho. Eles protegeram esse cantinho. Lá, essas pessoas praticaram, eles reservaram esse lugar, até hoje existe. Hoje, quem tem relação ao sufismo, a prioridade é ficar lá pelo menos 1 hora, meia hora, 15, 20 minutos, passar um tempo lá. Isso é um sonho dos derviches, porque é lá que começa tudo. Então, é aonde as pessoas praticavam, as pessoas do Sofa. Depois, por isso que mais tarde eles chamaram, a primeira chamava as pessoas da Sofa. Aonde vem Sofa, depois vem o sufismo. Tem várias outras histórias, mas essas histórias não tem muitas provas que é verdade ou não. Mas essa é a primeira linha. Assim que, na época do profeta, formou o sufismo lá. Mas, por quê? E mais tarde, antes do profeta morrer, o número chegou até 89. Dentro, mais ou menos, dizem que tinha mais que 2015 ou 2020 companheiros, pessoas que abraçaram o Islã na Terra. O número deles foram 89. O sufismo, o que é sufismo? Por que existe o sufismo? É um assunto muito comprido, é mais ou menos por isso que eu tentei traduzir as músicas. Minha esposa, eu agradeço por ela muito, me ajudou. A gente traduziu essas traduções para vocês, para todo mundo aqui. Depois eu gostaria, o Mário, fazer esse serviço e mandar essa tradução em e-mail para vocês como um presente de hoje. Inclusive aquele que não conseguiu chegar, tem pessoas que infelizmente não conseguiram chegar. Claro que tinha as coisas para fazer, se Deus quiser, próxima vez. Então, é sufismo mais ou menos um amor, mas o base do sufismo, o que é isso? Primeiro, como a terra tem uma natureza. Além de terra, o ser humano, que também tem uma coisa chamada natureza. Na terra, o Criador colocou várias coisas que não são importantes, vamos dizer, areias, pedras, lamas, muitas coisas não importantes, mas também na terra existe ouro, amante, esmeralda, várias outras coisas que é muito importante. Quer dizer, na natureza da terra, existe areia, existe outro que chama de ouro. Os dois não é igual, mas os dois estão na mesma natureza. Então, pelo mesmo jeito, a natureza do ser humano também bem aparecido à natureza da terra. Dentro da sua natureza também tem lamas, tem areias, tem coisas, mas tem amantes, tem ouros, tem várias coisas dentro da sua natureza. O papel do sufismo é ensinar para a pessoa como conseguir tirar, em vez de tirar areia, terra, essas coisas, a pessoa conseguir tirar sua ouro, sua esmeralda, sua amantes, que está dentro da sua natureza. O Criador, a gente acredita no Islã, no sufismo também, o Criador criou gente, colocou na terra como fosse o deputado dele. Quando você coloca uma pessoa em uma posição muito importante, tem uma posição muito importante, vamos dizer, presidente do país, primeiro-ministro ou engenheiro, qualquer posição importante, você não vai pegar qualquer pessoa na rua e colocar nessa posição.
você procura a pessoa que tem educação, tem capacidade, tem tudo, para aquela posição, para você conseguir, para você colocar a pessoa nessa posição. Pelo mesmo jeito, o Criador, ele disse que ele criou tudo para o homem para ele. Quando ele considera o ser humano nessa terra como fosse o deputado dele. Quando ele fala deputado dele, quer dizer, para a nossa natureza, para ele considerar nós a deputado dele, imagina que tudo que ele investiu, tudo que ele investiu na terra, nos animais, nas flores, nos anjos, todos os outros seres, para o homem, ele investiu pelo menos 1000 vezes mais que tudo outras criações. Ele investiu. Ele colocou seu atributo para a nossa natureza. Ele criou, colocou várias outras. Ele colocou luz. Ele colocou o próprio espírito dele para a nossa natureza. Então, essa riqueza que existe na natureza de todo mundo. Então, porém, por isso que o Criador está dizendo para nós que através do sufismo, quando a pessoa pratica sufismo, chegar aonde tem que chegar, a pessoa recebe essa riqueza que está na sua natureza. Praticamente, o sufismo é isso. Praticamente, isso é o papel do sufismo, é por isso que existe. Mas isso acontece, isso é um processo através do mestre. O mestre, ele não é um ensinamento intelectual, não é um conhecimento, nada, tudo é uma questão de prático. Através de práticas, a pessoa consegue receber sua riqueza. Com essa riqueza, além de ela, essa pessoa consegue ajudar milhares de outras pessoas. Na população do Islã, o número do sufismo nunca chegou mais que 1,5%. Nunca tive, porque naquela época tinha mais que 200.000 pessoas que acreditaram, são só companheiros do profeta. Dentro deles tinha só 89, que era um pouco mais que 1% da população de crentes naquela época. Esse continuou sempre da época, nunca, não tinha uma época que mais ou menos 30% da população do Islã era sufis. Nunca tive isso. Sempre era 1% máximo, 1% meio, praticaram o misticismo. Só que eles ajudaram do resto da população. Além deles, esse 1% meio, eles criaram as artes, eles criaram os músicos, eles criaram vários outros conhecimentos, eles fizeram várias coisas. Além deles, ajudaram, cada pessoa ajudou milhares de pessoas. Como é que ajudou? Aquela riqueza muito forte que está escondido na sua natureza. Então, é papel do sufismo receber. Eu não dizer, então, eu expliquei como é que o sufismo começa, para vocês decidirem realmente o sufismo faz parte do Islã ou não. Aí eu expliquei, vocês que decidem, vocês que basem nessa informação, porque essa informação que é uma informação escrita verdadeira. Então, eu gostaria finalizar
nessa reunião aqui contando uma história sobre amor, porque no sufismo é tudo questão de amor, mas só que infelizmente não é. Hoje em dia eu acho que a gente não conhece o suficiente, a gente mistura nossos desejos no corpo físico com amor. Amor não é aquele que não combina com desejos físicos. Os desejos físicos é outra coisa, amor divino é outra coisa. Mais ou menos 1501, na época imperial do Otomano, um sultão, era o segundo sultão do Istambul, chamado Sultão Bayezid, é o nome dele. Ele construiu uma mesquita. Essa mesquita no Istambul, mesquita mais antiga. Eu conheço essa mesquita porque pessoalmente eu trabalhei lá mais ou menos mais que 17 anos, eu trabalhei nessa mesquita. Quando ele construiu essa mesquita, para a abertura, ele convidou o mestre Sufi. Era uma época o mestre Sufi mais importante naquela época. Seu nome é Jamaluddin Halveti. Ele era um mestre muito importante, o fundador do sufismo Tariqa Halveti. Ele chegou, antes de fazer a abertura, ele estava fazendo uma palestra da importância das mesquitas. Só que 2 dias antes da abertura, tinha uma pessoa no Istambul, na cidade, naquela época. Essa pessoa, ele trabalhava, ele levava as cargas para pessoas, um lugar para outro, e ganhava sua vida. Você tem uma carga, alguma coisa, você pede para ele levar, você pega alguma coisa, assim que ele vivia. Ele fazia isso ele tinha um burro. Esse burro era importante para ele. 2 dias antes, aconteceu alguma coisa, ele tirou a carga. Quando ele entregou as coisas de casa, quando saiu, o burro não tinha lá. O burro foi embora. Ele procurou, ele não achou. 1 dia, 2 dias, ele fez tudo que possível, porque era a coisa mais importante na vida dele, o burro, que ele ganha sua vida com o trabalho desse burro. Então, ele não conseguiu achar o burro. Eles falaram que no Istambul tem abertura dessa mesquita como muito importante para provavelmente a população total inteira vai ter nesse lugar. Por que você não pede uma ajuda a pessoas talvez sabem, alguém sabe aonde está seu burro? Ele achou uma ótima ideia, ele escreveu no papel. Chegou na mesquita quando o mestre Sufi, Jamaluddin Halveti, estava falando sobre a importância das mesquitas, etc. Ele chegou lá e ele falou que meu filho, me dá o papel, senta aí, depois eu falo, eu tento ajudar para você. Aí ele entregou o papel, ele sentou esperando, ele, de repente, depois de alguns minutos, ele mudou o assunto. Começou a falar sobre amor divino. E aí o amor divino, ele falava muito importante. Aí ele terminou, ele finalizou a palestra, ele falou que, como a cidade inteira, todo mundo aqui, eu gostaria de saber, será que dentro de vocês tem uma pessoa que não sabe o que é esse amor divino? Ele perguntou uma vez, segunda vez, terceira vez, levantou uma pessoa. Levantou e falou que o Senhor, eu infelizmente, eu não sou uma pessoa muito inteligente,
Eu sou uma pessoa muito simples, eu não sei, o Senhor está falando sobre amor divino, não sei o que é isso. Eu não entendo nada sobre isso. Ele falou, tá bom, mais alguém. Aí levantaram mais 2 pessoas. O povo inteiro só levantaram 2 pessoas dizendo que eles não sabem que significa o amor divino. Aí ele chamou, cadê aquele rapaz que perdeu o seu burro? Ele levantou e falou que eu estou aqui. Ele falou que, meu amigo, você está com muita sorte. Você perdeu um burro, Deus deu 3 burros para você. Pode usar. Então, muito obrigado para vocês mais uma vez. A gente agradece muito. Suas esforços vieram para cá com todas essas dificuldades. Uma boa noite para vocês. Obrigado.